Mais uma vez aqui no Tadel, e hoje eu queria trazer uma mensagem para a igreja, e essa mensagem, a ideia também que depois ela possa ser repassada para todos os líderes. É um material que nós já aplicamos nos cursos aqui na igreja, e é sempre bom relembrar algumas questões para que nós possamos estar convictos que o nosso trabalho da igreja em célula, da igreja nos lares, ela é um plano, um propósito de Deus. E eu queria compartilhar um pouco hoje então sobre os fundamentos bíblicos da igreja nos lares. Ô Luiz, pode baixar só um pouquinho o som, por favor? Os fundamentos bíblicos da igreja nos lares. Eu queria fundamentar isso para que não ficasse nenhuma dúvida no nosso coração, porque muitas pessoas ainda não entenderam a grandeza que é podermos participar das reuniões nos lares. E hoje eu queria, através das Escrituras, através da Palavra de Deus, trazer para a igreja essa fundamentação bíblica sobre isso. E eu começo fazendo uma pergunta, né? Como era o cristianismo da igreja primitiva? Como é que funcionava isso? E o que fez da igreja primitiva uma comunidade viva e poderosa? Era uma comunidade que crescia e se expandia em todo o tempo, era uma igreja muito poderosa, e é diante disso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. E eu queria já começar com o texto, Luiz, se puder já ir colocando aí, Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 5, eu entendo que esse texto de Atos, do capítulo 6, é um divisor de águas na igreja. Nós sabemos, diante do texto que vamos ler ali, se você está com ele aí na sua tela, diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, frisa bem, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco mais uma vez. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos por esses textos, ó Deus, que vêm confirmar em nossos corações os planos e os propósitos do Senhor para nós, como igreja, como comunidade Batista da Paz, Viçosa, Piranga, Paula Cândido, e por onde o Senhor nos levar, ó Deus. Nós oramos para que o Senhor nos dê mesmo sabedoria e estratégia, e que este mesma vida, Pai querido, que este mesmo propósito, que este mesmo poder que o Senhor derramou sobre a igreja primitiva, meu Pai, seja sobre nós a cada dia, Senhor, para que os planos do Senhor possam se cumprir em nossas vidas e através das nossas vidas, nesta cidade que falamos e por onde o Senhor nos guiar. Nós oramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Então, Atos 6, eu entendo que a igreja cresceu, irmão Nelson. Muitos já tinham se convertido. Pedro já havia pregado, e só na primeira pregação, aproximadamente mais de 3.000 convertidos. E nós sabemos que dia a dia o Senhor acrescentava mais pessoas. Então eles tinham uma grande igreja, mas naquele tempo eles não tinham templos como temos hoje, né? E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas eles se reuniam então nos lares. Mas nesse momento aqui nós vamos ver que eles passavam por algumas dificuldades. A igreja cresceu, mas tinha poucas pessoas para cuidar dos irmãos. Nós vamos ver que, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Helenistas eram pessoas judeus que falavam grego, que estavam muito ligados à cultura grega. Portanto, havia ali, não sei se havia, mas os helenistas reclamavam de um certo preconceito,
onde os discípulos supriam mais a necessidade daqueles judeus que realmente tinham a cultura judaica, né? Em detrimento desses que ali havia a cultura grega. Se nós podemos pensar um pouco sobre isso, talvez os samaritanos convertidos. Muito bem, e eles entenderam, e os textos nós vamos entender que parece que não era esse o caso, mas realmente havia uma dificuldade na assistência, principalmente na assistência social diante dessas pessoas. E os discípulos aparentemente estavam muito cansados de tanto de suprir essas necessidades de uma igreja grande, um povo que estava só chegando, e eles estavam tendo pouco tempo para a oração e para o estudo da palavra, não só para isso, mas também para ensinar. E diante disso eles levantam 7 homens, 7 evangelistas para os ajudar nessa tarefa, e esses nós sabemos que a partir daí a igreja realmente ela cresce e ela se expande. E esses homens realmente ali, eles oram, impõem as mãos sobre aqueles 7, e eles realmente fizeram a diferença naquele tempo. Então, diante dessa situação, ela era uma igreja que não tinha prédios como nós temos hoje, né? Você, talvez na sua rua tem nessa cidade mesmo nós temos vários prédios onde as pessoas congregam, várias igrejas. Eles não tinham isso, né? Eles não tinham esse som que nós temos hoje, eles não tinham louvor com instrumento igual nós temos hoje, mídia social, eles não tinham nada disso, né? Então aquela jovem igreja não contava com esses recursos que nós temos hoje, meio de comunicação, e nem o Novo Testamento eles tinham como nós temos hoje para consultar. Então, diante disso, a igreja ela tinha 2 endereços apenas para que eles pudessem se encontrar, congregar e também ser ministrados ali pelos discípulos e pelos apóstolos. Eles tinham o templo e as casas. A grande reunião, Luiz estiver acompanhando aí, Luiz, você pode ir trocando, né? Eu vou falando, você pode ir vendo aí, pode mudar. Vamos ver, só para adiantar lá, acho que eu já passei alguns. Pode mais um? Isso. Aí eu vou te dando toque agora para frente, que eu esqueci de você aí, Luiz. A grande reunião acontecia no pátio, no templo judaico. Então ali se reuniu e fazia a grande reunião. Como nós fazemos aqui aos domingos, nós nos reunimos para fazer o nosso culto, né? Onde os irmãos sentavam para ouvir a palavra, né? E ali era lugar de aprender ouvindo. Então nessa grande reunião eles aprendiam ouvindo. Era mais ou menos o que estava acontecendo lá na igreja quando os helenistas ali reclamavam. Tem um som alto passando aqui do lado aqui. Então era o lugar de aprender ouvindo ali no templo, né, no pátio do templo, e todos juntos ouviam, aprendendo diretamente dos apóstolos. E também nas casas, que eram os pequenos grupos, a igreja aprendia praticando os ensinamentos dos apóstolos, curando e exercitando os dons mutuamente, cuidando uns dos outros. Então, no grande templo, eles eram ensinados e eles não participavam, mas os apóstolos pregavam, ensinavam, edificavam os irmãos, e nas casas eles colocavam isso em prática. É o que nós fazemos muito hoje aqui, nós que trabalhamos com a igreja em célula. Nós sabemos que dentro das nossas células a gente vê como é que os dons que Deus já deu para cada um, para cada pessoa, deu alguns dons para tem dons específicos, e isso tudo nós nos reunimos nas nossas casas e Deus nos usa poderosamente, e a gente tem experimentado isso aqui. Então, fundamentando isso, tem alguns textos na palavra de Deus que eu queria que o Luiz já mudasse aí. Atos 2, 46 e 47 diz assim, falando dos discípulos: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quer dizer, todos os dias eles faziam isso, eles tinham uma certa comunhão nas casas e as pessoas adoravam aquilo, né? Era uma coisa alegre, uma coisa gostosa de se participar, porque você vai ver caindo na graça, a Bíblia diz, de todo o povo. Quer dizer, havia todos os convertidos naquela época, segundo esse texto, tinham o prazer de participar, né, daquele grande projeto da igreja primitiva. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia
de salvar. Então, diante disso, uma igreja poderosa, onde estava bombando, todo mundo muito animado, e Deus a cada dia enviava aqueles que haveriam de ser salvos. Atos 5:42 também vai dizer: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus. Romanos 16:3 e 5, o apóstolo Paulo também mandando uma saudação: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Quer dizer, pelo ministério eles corriam risco de serem mortos, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que és a primícia da Acácia em Cristo. A Acácia era uma província romana. Então essas pessoas cumpriam aquilo que Jesus já tinha dito lá no sermão do monte, né? Que bem-aventurado aqueles que eram perseguidos pelo Evangelho. E aqui nós vemos um povo que era perseguido, e Paulo glorificando a Deus pela vida deles, porque eles estavam fazendo a diferença numa igreja dos gentios. Quer dizer, muitas pessoas realmente estavam tendo uma mudança de vida, né? Eles estavam mudando os seus comportamentos, abandonando os pecados e ainda, acima de tudo, né? Recebendo a salvação, a vida eterna, diante dessas pessoas que se reuniam nas casas, pequenos grupos, dia a dia, todos os dias, partiam o pão, ali tomavam a sua ceia, lanchavam juntos, louvavam, como nós vamos ver para frente. Colossenses 4:15 também, Paulo, mais uma vez ele fala: saudai aos irmãos que estão na Laodiceia, outra igreja, né, que era uma cidade lá da Frígia, uma cidade muito rica na produção de lã, e a Ninfa, e a igreja que está na sua casa. Mais uma vez ele fala, a igreja na casa, e isso é muito poderoso. Portanto, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, que nós vemos essas cartas, né? Essas cartas foram escritas para esses pequenos grupos, em parte por causa das suas dificuldades. Então, à medida que eles iam tendo as dificuldades, né, o apóstolo Paulo e Pedro e ali o Tiago, né, eles escrevem essas cartas endereçadas a essas igrejas, falando dos perigos, das tentações, para encorajá-los no serviço do ministério. Então, nessa igreja, agora quando nós pensamos essas coisas, ô Luiz, pode mudar? Nessa igreja, né, acho que esse eu já li, pode mudar também? Ah não, eu não li não, pode segurar nessa aí. Nessa igreja, cada membro era um ministro e cada casa era uma igreja. Já pensou, irmão Nelson? Nós somos hoje aqui aproximadamente 500 pessoas, supor que nós somos 200 famílias na CBPAS hoje. Se cada casa fosse uma igreja, é uma igreja, se fosse não, é uma igreja. Mas se nós tivéssemos o entendimento que deveríamos abrir as nossas casas com muito cuidado, né? Com muito zelo, e o quanto que Deus não poderia nos usar, né? O quanto que nós não poderíamos ainda avançar no ministério. E aqui vai dizer que então nós entendemos que cada casa era uma igreja. Parte do Novo Testamento então em si, as cartas ali, não foi a causa desses pequenos grupos, mas o resultado deles. Então, diante do resultado desses pequenos grupos que eles viviam, né, que nós temos hoje o Novo Testamento. E a maior parte do seu tempo também, quando nós olhamos para Jesus, Jesus ministrava um pequeno grupo de discípulos que ele mesmo escolheu para estar junto com ele. Pode mudar aí, Luiz? E ele explicava, deixa eu ver, não, é aquele lá mesmo, Luiz, pode voltar. E Jesus, quando ele discipulava, quando ele cuidava dos seus discípulos, o que nós devemos fazer, você aí que é discipulador, fique atento, né? Ele explicava, respondia perguntas. Você responde muita pergunta lá, pastor Davi? Responde muita pergunta dos discípulos, irmão? Eles respondiam perguntas, Jesus fazia perguntas, Jesus corrigia, transferia autoridade e enviava. Então Jesus cuidava, né? Jesus amava, Jesus ensinava, Jesus também perguntava, e Jesus dava-lhes autoridade, como os discípulos aprenderam com ele, impuseram as mãos naqueles 7 e enviaram, e ele enviava. E nós vamos ver em Marcos 3, 14 e 15, aí Luiz já botou na tela, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar,
e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Só para confirmar como é que Jesus fazia. Então os exemplos bíblicos da igreja nos lares respondem por que Deus planejou a igreja assim. Primeiro, aí pode mudar, Luiz? Primeiro, os pequenos grupos permitem a participação de todos na edificação dos irmãos, de uns aos outros. Durante o culto, nós sabemos que o pastor prega, né, lá no pátio do templo, os apóstolos ali ensinavam, pregavam, e as pessoas voltavam para os seus lares. Mas nos pequenos grupos, né, os dons derramados por Deus em cada um, aqueles que cantam, né, aqueles que tinham outros dons, eles são usados, eram e são muito úteis nos pequenos grupos. Por isso, quando a gente percebe que chega uma pessoa nova para a nossa célula, logo a gente já consegue perceber alguns dons que Deus, né, derramou sobre a vida dela, e o líder de célula já começa a pensar assim: essa pessoa vai frutificar muito aqui conosco, né? Precisamos de investir, precisamos de ensinar, precisamos de aprender com ela. Então em Efésios 5:19, quando nós pensamos nessa edificação de uns aos outros, diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. 1 Coríntios 14:26, isso tudo é para fundamentar que nós estamos falando sobre os pequenos grupos. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então a palavra está dizendo assim: nas células, nos pequenos grupos que nós vivemos hoje, e naquele tempo dos discípulos, eles encontravam todos esses dons ali nas casas, nos pequenos grupos, e ele diz: faça tudo para edificação. Ninguém fazia para aparecer, todo mundo fazia de acordo que o Espírito Santo direcionava. Não havia forçação de barra, né? Se o Espírito Santo direcionava naquele dia ali, né, um irmão que falava em línguas, talvez alguém interpretasse, né? Doutrina, então alguém ali ensinava da palavra mesmo com autoridade, que já aprendeu com os apóstolos, mas a revelação vinha através do Espírito Santo. E assim, queridos, a igreja primitiva cresceu, e nós sabemos que ela avançou e chegou até nós hoje. Segundo, Luiz, pode colocar, os pequenos grupos fortaleciam a ideia da presença viva de Deus, onde Ele é invocado, e não apenas no templo. Então, muitas pessoas gostam de frequentar apenas os templos, é bênção também, mas fica aquela ideia que como se Deus se manifestasse só aqui. Mas não é nada disso, né? Deus se manifesta em todos os lugares. E quando eles se reuniam nos pequenos grupos, eles podiam perceber. Nós conhecemos a palavra de Deus, né? Os discípulos estavam presos, eles começavam a orar, daí a pouco, né, o anjo, Deus de alguma forma abria lá a cadeia, né, as correntes se arrebentavam, e ele saiu porque a igreja estava intercedendo. Daí a pouco está lá o discípulo com eles, e eles visualizando o poder daquela oração. Então eles experimentavam disso o tempo inteiro. Eles viam os discípulos curando os enfermos. Então era uma coisa linda, maravilhosa. Portanto a Bíblia diz que eles tinham prazer nisso, né? Então lá em João 4:24 vai dizer: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus se agradava muito da adoração dessa igreja primitiva, que eles faziam em espírito e em verdade. Não eram perfeitos, querido. Portanto as cartas, principalmente as paulinas, eram para corrigir alguns erros dentro da igreja. Eles não eram perfeitos, mas Deus agia poderosamente, porque via neles essa disposição de servirem a Deus. Nós não somos perfeitos, as nossas células não são perfeitas, mas nós sabemos que quando as pessoas estão dispostas mesmo a servir a Deus com tudo que tem, né, com tudo que Deus faz com que esses pequenos grupos se tornem igrejas poderosas. Número 3, os pequenos grupos facilitam a comunhão, aproximam o relacionamento e cria vínculos. Na célula a gente aproxima, a gente cria vínculos, né? Desde a minha primeira célula, há 12 anos atrás, até hoje eu criei vínculos com muitas pessoas que já passaram por lá, e que nós ainda temos, né, uma amizade, né, uma comunhão muito grande
ao ponto de nos encontrarmos, de nos reunirmos sempre. Isso ficou marcado para nós como irmãos, né? Então eles tinham isso, e Atos 2,44 vai dizer: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos, um grupo numa casa, um grupo na outra, eles se reuniam no templo, no pátio do templo, depois numa casa e no outro. Isso diz que eles estavam sempre juntos, né, no mesmo Espírito, né? O Espírito Santo testificava no coração deles o tempo todo. Eles tinham tudo em comum, quer dizer, eles se preocupavam uns com os outros. Chegava um novo convertido, chegava um novo irmão na casa, nos pequenos grupos, na célula deles. Então eles cuidavam, eles amavam, eles supriam a necessidade dos irmãos. E isso foi algo extraordinário. Isso impactou Jerusalém, toda aquela região naquela época. E nós sabemos, queridos, que as maiores igrejas, nós vamos ver mais para frente aqui, né, hoje no mundo, são igrejas que trabalham em pequenos grupos. Muita gente acha que as igrejas não devem crescer, que as igrejas têm que ficar o tempo inteiro pequena. E não é assim com a igreja primitiva. Em apenas uma pregação eles tinham 3.000 pessoas para cuidar. E todas essas estratégias foram feitas exatamente para cuidar dessas pessoas. Então a igreja realmente precisa de crescer saudável, né, com comunhão, amando, cuidando uns dos outros. Aí sim, né, no tempo de Deus, mas também aplicando todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Os pequenos grupos, o 4, Luiz, os pequenos grupos garantem apoio ao ministério pastoral e à expansão missionária. Então esse pequeno grupo, ele garante esse apoio ao ministério. Nós sabemos que o pastor Davi não consegue cuidar de todo mundo, ele não consegue discipular todos os casais da igreja, eles não conseguem visitar todo mundo ao mesmo tempo. Então cada líder de célula supre muitas necessidades, e é como se fosse um filtro até chegar nele. E também nós como pastores, né, a nossa ideia é que nós pudéssemos estar com todo mundo ao mesmo tempo, mas não podemos. Mas nós temos irmãos preciosos que cuidam muito melhor do que nós cuidamos muitas vezes. Romanos 16, 3 e 5 vai dizer: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Paulo está falando assim: salda os irmãos aí que têm me ajudado muito no ministério, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Nós lemos lá atrás, eu estou repetindo aqui. E o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas. Paulo está falando assim: eu estou muito feliz porque vocês têm me ajudado. Eu até coloquei o texto aí que Jesus diz lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, diz assim: felizes serão quando forem insultados, perseguidos, quando proferirem todo mal a vosso respeito com mentira e por serem meus discípulos. Alegrem-se com isso, regozijem-se. Jesus está falando assim: fique alegre, vibre com isso, porque vos espera lá no céu uma enorme recompensa. Lembrem-se que também os profetas de antigamente foram assim perseguidos. Jesus está falando assim: vale a pena vocês fazerem isso, porque lá no céu vocês vão receber uma grande recompensa. Jesus está falando aqui: eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes vocês se cansam. Nessa época eu sei que muitas vezes vocês são perseguidos e estão correndo o risco de serem mortos, mas fique tranquilo que o que espera para vocês no céu é muito maior do que vocês podem pensar ou imaginar. Querido, Jesus não mudou não, essa promessa não mudou não. Esse sermão é para nós nos dias de hoje. Então nós precisamos nos esforçar. Não é fácil mesmo não, mas é muito prazeroso, é muito gostoso. Ontem nós já voltamos à célula em casa. Ontem semana passada, ontem já tivemos de novo. Que coisa extraordinária. Estou vendo lá uma mãe que vai com o filho, ele já vai com um violão nas costas e já toca um louvor lá para nós. Que coisa extraordinária. Bota o 5, Luiz. Os pequenos grupos possibilitam a expansão mais rápida da igreja. Quer dizer, a igreja avança mais rápido. Paulo mencionou as igrejas da Ásia, indicando que havia muitos pequenos grupos de crente por todo esse continente. Então quando Paulo vai nas suas viagens missionárias, ele ficava impactado, porque em muitos lugares que ele chegava, já tinha lá os pequenos grupos, e ele chegava e consolidava. Então os discípulos que eles enviavam, aqueles evangelistas, muitos já tinham passado ali, discípulos de João Batista, muitos já tinham se espalhado, e eles chegavam, por exemplo, em Antioquia. Eles ficaram impactados quando chegaram em Antioquia e encontraram uma igreja poderosa, onde se tornou, né, como nós dizemos assim, a plataforma missionária
para todo mundo, e chegando até a Europa. E Paulo, quando chega lá, e os discípulos, quando chegam lá, eles ficam impactados, e muitos dos discípulos vão para lá, vão orar com aqueles irmãos, e eles começavam só a impor a mão na cabeça dos irmãos, e todos eram cheios do Espírito Santo. Já estava todo mundo convertido, já estava todo mundo em comunhão, e agora vem os discípulos e começam a impor a mão naqueles irmãos, na cabeça daqueles irmãos, e eles começam a ser cheios do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos como Antioquia, né, foi uma cidade, foi uma região que realmente contribuiu muito para que o Evangelho e a igreja primitiva principalmente crescessem em toda aquela região. Portanto, lá em 1 Coríntios 15, de 16 de 15 a 18, eu resumi, diz assim, pode mudar aí, Luiz? Já está aí. Diz assim: irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acácia. Ele está falando assim, esse povo aí foram os primeiros da região aí da Acácia. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Dê o devido reconhecimento a homens como esse. Paulo chegava lá, o irmão Nelson, já tinha gente bombando lá, o Espírito Santo já estava usando aquelas pessoas poderosamente. Paulo falava assim: eu me alegro com a vinda dessas pessoas, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Porque Paulo muitas vezes ia, ele mais 2 discípulos, já foi com Lucas, né, Barnabé, uma vez ele foi com João Marcos, depois João Marcos volta, mas ele ia com um pequeno grupo, mas ele chegava lá, já tinha pessoas que parece que eles já se conheciam há tanto tempo que o ministério avançava. Você já percebeu quando chega alguém na sua cela, parece que você conhece ela a vida toda? Ontem mesmo uma irmã estava falando, ela está assim, interessante, a gente se conhece aqui há um ano e pouco, 2 anos, e parece que eu conheço vocês desde quando nós nascemos, parece que nós nunca fomos estranhos uns aos outros. É claro, querido, é por causa do Espírito Santo de Deus, é por causa dessa comunhão que só Deus, né, pode fazer, porque são reuniões sadias, né? Nós não nos reunimos ali para contar piada, nós nos reunimos ali, né, para jogar a conversa fora, nós nos reunimos ali para alimentar espiritualmente, para cuidar uns dos outros, para liberar uma palavra, para sermos ministrados. Então isso, querido, isso tem valor, isso fica marcado. 6, Luiz, pode mudar? Então os pequenos grupos são uma poderosa estratégia para os tempos de perseguição, como nós sabemos da igreja primitiva. Atualmente, as igrejas perseguidas crescem vertiginosamente através dos pequenos grupos. E tem uma estrutura, né, que nós chamamos a estrutura de Jetro, sogro de Moisés, que ele disse para Moisés, né, levantar líderes para ajudá-lo, né, a cuidar daqueles milhões de pessoas. Se olharmos aquele povo como uma igreja só, tinha um pastor só, como é que ia fazer? Moisés não dava conta, e o seu sogro chega e dá a ele uma estratégia. Então, como ficou conhecida, foi uma solução, né, para melhorar a qualidade do atendimento às pessoas e salvar o líder do estresse, que Moisés ia morrer estressado, porque aquele povo murmurava muito, né? E Moisés não conseguia lidar sozinho. Então seu sogro dá uma estratégia, nós sabemos, uma estratégia que é de Deus. Então o Novo Testamento está repleto de exemplos, queridos, do impacto da liderança também de Jesus sobre diversas comunidades e a forma como ele tocou vidas no ambiente das casas. Eu trouxe uns exemplos, muda aí, Luiz, ali você vai ver. Eu não vou ler os textos, mas se você está em casa, se você quiser anotar, ou se você recuar depois, voltar o vídeo aí, depois você consegue dar pausa e anotar. Mas está ali, ó, Jesus visitou e ministrou nas casas dos discípulos, curou. Jesus estava sempre nas casas, curou a sogra de Pedro e depois muitos outros, jantou com Levi e outros. Levi é Mateus. Jesus ensinou e fez milagres nas casas. Ele também ensinava nas casas, ressuscitava os mortos, ministrava a libertação, tudo isso nas casas. Foi ungido com bálsamo por uma mulher. Jesus compartilhava instrução especial com os discípulos em casa. Muitas vezes aguardava chegar em casa para fazer isso. Então o próprio Jesus fazia isso o tempo todo, e os discípulos aprenderam com ele, por isso eles aplicavam lá na igreja primitiva. Pode mudar, Luiz? Então Jesus é o mesmo? Não, né? Não, não é não. Então Jesus, é isso mesmo, Jesus queria que o reino começasse em casa e fluísse para fora. Nós falamos muito aqui sobre o nosso primeiro ministério, é a nossa casa, e é verdade, né? Nós devemos investir muito na nossa casa, mas ali apenas começa,
né? Então, quando nós nos reunimos, vamos pensar nas nossas células. Nós começamos ali na célula, nós temos a nossa comunhão. Agora o Senhor espera que nós possamos sair, ganhar pessoas, cuidar bem delas, e nós sabemos que na célula a gente traz para casa. Então Jesus queria que o reino começasse nas casas e fluísse para fora, né? Nós vamos ver todos aqueles exemplos que nós lemos ali, né? Jesus fazia aqueles milagres nas casas, Jesus ensinava nas casas, edificava nas casas e agora enviava os discípulos. Então, após ter libertado, se nós olharmos bem para um texto bíblico lá de Marcos 5,19, nós vamos ver sobre o gadareno. Jesus, logo após libertar aquele gadareno, né, Jesus atravessa o mar da Galileia, Jesus vai até aquele homem que ninguém queria nem ver. Jesus vai lá, cura aquele homem com grande propósito. A Bíblia vai, no final, aquele gadareno quer acompanhar Jesus, voltar com seus discípulos, e ele vai dizer para ele, né, naquela região de Gadara, existia ali 10 cidades, e Jesus vai dizer para ele: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus falou para ele assim: vai para a sua casa e conta para os seus lá, conta para aqueles que você conhece. Essa casa aqui representa, né, conta ali para os seus familiares, mas também para os seus amigos. Deixa que eles te vejam quem você era e quem você é agora em Cristo. Queridos, muitas vezes as pessoas chegam nas nossas células arrebentadas, chegam chorando, né, com as suas vidas destruídas. Pessoas chegam ao ponto de querer se matar muitas vezes, mas é interessante que quando Jesus começa a trabalhar na vida delas, a gente, sendo canal de bênção do Senhor, a gente ministra, a gente cuida, mas você vê que só pode ser Deus trabalhando no coração dela. Daí a pouco essa pessoa é outra pessoa. As pessoas passam a não reconhecer aquela velha pessoa, mas elas começam a não entender que aquela pessoa mudou, que é uma nova pessoa. Por isso Jesus fala que é necessário que o homem nasça de novo, né? Você vê comportamentos que a pessoa não tinha, você vê situações que essa pessoa devia estar brigando, esbravejando, como era em outrora, mas agora não, ela é mansa, humilde de coração. Então é isso que acontece nas nossas células. Nós não estamos lá para encher a igreja por causa de número de pessoas, não, querido. Nós estamos lá para que o Espírito Santo possa trabalhar e mudar a história dessas vidas, e isso vai mudar lá na casa dela, na casa dos familiares. E nós sabemos que isso vai passando, são como sementes que vão sendo plantadas, germinando e dando frutos para que permaneçam. Então Jesus não só ministrava nas casas, como também mandou que os discípulos fizessem o mesmo, dando instrução para isso. Fez tanto com os 12 como também com os 70. Nós sabemos que Jesus enviava de 2 a 2, exatamente para treiná-los, para capacitá-los. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, é possível ver a importância que as casas tinham na vida da igreja. Pode mudar aí, Luiz? Já está aí, pode deixar isso aí, né? A igreja primitiva iniciou, nós sabemos, lá no cenáculo. Jesus pede que eles ficassem em Jerusalém, e eles começam lá na casa, lá no terraço de uma casa em Jerusalém. Pentecostes acontece dentro de uma casa, mesmo com 3.000 pessoas convertidas, as reuniões continuavam nos lares. As casas eram recursos usados para o reino de Deus. Tem os textos aí, depois você pode conferir. As reuniões nos lares eram uma estratégia evangelística. Querido, eu entendo que muitos irmãos aqui na igreja são evangelistas. Nós somos evangelistas. Deus nos chamou para isso, né? Deus, tem pessoas com esse chamado específico. Eu me vejo bem enquadrado nessa área também, né? E Deus nos chamou, e por isso que eu vibro com as células, porque eu creio que evangelizar é isso: é cuidar, é ensinar, é ter comunhão, é amar, é discipular, é chorar junto, é se alegrar junto. Isso é evangelizar. Evangelizar não é só sair um dia, fazer um evangelismo e deixar as pessoas soltas. É bênção também. As cruzadas foram muito importantes no Brasil, mas eles pregavam e as igrejas tinham que cuidar, né? E nós sabemos que hoje muitas pessoas estão fora da igreja, que alguns querem, mas muitos porque talvez não têm pessoas para cuidar. Então as reuniões nos lares eram uma estratégia evangelística. A perseguição à igreja, até as perseguições ocorriam nas casas. Paulo foi curado e restaurado em uma casa. Paulo, quando ele tem aquele encontro com Jesus, ele vai para uma casa, e Ananias vai lá nessa casa onde ele é curado, ministrado e é batizado com o Espírito Santo.
Batismos aconteciam nas casas, a casa serviam para curas, visões, reuniões. Em Atos você vai ver isso o tempo todo. Olha Cornélio, né? Pedro só começa a pregar, ele e a família toda começam a ser cheios do Espírito Santo. Então, finalizando, né? Espero que eu estou falando rápido assim, porque eu sei que você vai pegar texto por texto depois e conferir na sua casa, né, irmão Nelson? É só conferir um por um ali que você vai ter poder dar continuidade nessa mensagem. Tem um pesquisador e diretor de uma grande empresa, eu não sei falar o nome direito, Leadership Network. Ele chama o Warren Bird. Acho que é mais ou menos isso. Em inglês, né? Me perdoe, não sei falar. Então ele visitou as maiores igrejas do mundo com sua base na China. E Coreia, Singapura, Budapeste, Hungria, Holanda, Ucrânia, Reino Unido, incluindo a Igreja da Paz lá de Santarém, no Brasil. E organizou uma lista com centenas de igrejas que congregam até 230 mil pessoas por culto, as quais em sua maioria são baseadas em pequenos grupos. Nessa viagem ele percebeu, e tem o pastor Paulo Mazzoni também em Belo Horizonte, da Igreja Batista Central, que nós conhecemos, tem o pastor Eibe, eles também viajaram por todas essas regiões, né? Hoje nós até ficamos assim tristes com a morte do David Yong-Shu, né? O pastor da maior igreja do mundo, mais de 1 milhão de membros. E quando você começa a ver a história desse homem que foi ainda novo ali, condenado à morte, né, por uma doença rara naquela época lá, que não tinha cura mesmo, acho que era tuberculose, e você vai ver a história dele, né, e ele se tornou, né, um pastor que mais ganhou almas para Jesus lá na Coreia, e essa foi uma das igrejas que esse grupo visitou, e eles entenderam que as grandes igrejas todas trabalham com pequeno grupo. Algumas pessoas acham que com um pequeno grupo não dá para se cuidar bem das pessoas. Pois é, precisamos de estratégias. Hoje nós temos o nosso trilho de crescimento. Por que nós temos o nosso trilho de crescimento? Por que nós insistimos com as pessoas para vir fazer o CNC, que é classe novo convertido, ou nova criatura, como nós chamamos assim, para que você possa aprender, né, os rudimentos da palavra de Deus, aquelas coisas que são essenciais, para que você possa ensinar a outros. Depois nós temos o classe de maturidade cristã. Porque vamos pensar uma coisa: se você vier para a igreja só para fazer o CNC, CMC, panorama bíblico, nós vamos te oferecer isso tudo, e você guardar isso só para você, vai ser bom para você, você vai ter conhecimento. Mas de que valia terá isso para outras pessoas? Vamos pensar, por que um médico estuda tantos anos? Por que um pedreiro trabalha tanto tempo para depois se tornar um pedreiro? Ele começa como servente e ele vai aprender ali a chapiscar primeiro, para depois ele aprender a fazer aqueles cálculos ali, até chegar a ser um bom pedreiro e ser muito valorizado. Ele vai passando por etapas, né? Ele não chegou de uma hora para outra e vai fazer uma casa que ela vai cair. Então, queridos, a mesma coisa, nós somos capacitados para que nós possamos fazer algo com excelência para Deus, né? Para que nós possamos cuidar e ensinar das pessoas. Então, de uma certa forma, nós temos oferecido isso, e nós temos visto assim, já tivemos muita adesão nos últimos dias depois da pandemia, a gente sabe, né, por causa do período da pandemia, mas os cursos já voltaram. Então eu te convido, venha fazer daqui uns dias, nós já vamos voltar também com curso de Libras. Tudo isso, querido, são ferramentas para que possamos evangelizar. Essa igreja de Santarém, nós já tivemos o privilégio de estarmos lá, e eu estive lá há 12 anos atrás, uns 11 anos atrás, mais ou menos, e é isso mesmo? Não, acho que deve ter uns 9 anos, né? Que eu estive lá em Santarém, e eu pude vivenciar essa igreja lá. Realmente, assim, uma igreja onde o Espírito Santo houve um grande avivamento naquela cidade. Todas as pessoas que a gente encontrava na rua, a grande maioria eram convertidas, né, eram líderes de células ou frequentavam uma célula. Nós vimos um estádio de futebol lotado com banda de música, todos gritando Jesus, Jesus, Jesus. Essas pessoas precisam ser capacitadas primeiro, ou elas precisam de ser
né, de ser evangelizadas, ser alcançadas, para depois ser capacitadas. É assim que funciona. Então nós alcançamos, as pessoas vêm e nós capacitamos, nós ensinamos, porque se nós formos esperar todo mundo ficar teólogo, né, se formar em teologia para tocar esse ministério, né, nós vamos ficar a vida inteira aqui e não vamos dar continuidade. E essa igreja de Santarém, nós sabemos que ela chegou a ter 7.000 células, 7.000 grupos pequenos reunidos nas casas, e eles se reuniam então no templo nos finais de semana, e eles faziam lá 7 cultos seguidos, acabava, começava outro, acabava. Aqui na igreja tem dia que nós pregamos 3 vezes, nós estamos cansando. Lá tem pastor que pregava 7 vezes por dia, porque tamanho era a igreja. Depois, agora eles já construíram uma igreja maior. O resultado disso, nós sabemos que hoje eles estão em várias cidades do Brasil, inclusive no exterior, várias igrejas, né? O ministério ampliou, ele cresceu. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, eu fiquei impactado quando eu fui lá, quando eu vi que o pastor Eibe, quem não conhece o pastor Eibe, depois você procura aí na internet, e tem uma pregação dele que é sobre o purê de batatas. Te desafio a assistir, né? Te aconselho a assistir, que você vai entender o que é cuidar de pessoas. E ele traz essa mensagem muito bem. Mas nós conhecemos o pastor Eibe lá na época, e ele já estava em Belém, e todas as vezes que eles iam multiplicar uma igreja lá, eles levavam 100 líderes com eles para começar um ministério em outro lugar, e assim eles fizeram por várias partes do Brasil naquele tempo, e foi algo que impactou o Brasil inteiro. Portanto, nós saímos daqui, uma caravana lá para Santarém, lá no Pará, né, lá do outro lado do Brasil, lá no norte, e chegamos lá, muito quente a região, um calor terrível, e nós não tínhamos feito a inscrição antecipadamente, então nós não conseguimos ficar no lugar que tinha ar-condicionado. Quem já esteve no Pará conhece o calor que é lá. O dia que faz calor aqui, perto do que eles vivem lá, aqui não existe calor aqui. E nós chegamos lá, umidade muito alta, e os irmãos viram que a gente estava até meio querendo passar mal, assim, de tanto calor que a gente estava sentindo no auditório anexo. Não é que os irmãos de lá, queridos, das igrejas de lá, viram a gente, foram lá e perguntaram: vocês são de onde? Aí nós falamos que eram de Minas, zona da mata, clima aqui frio muitas vezes. Ele falou: não, vocês não podem ficar aqui não. Aí eles pegaram, trocaram conosco, querido. Eles escolheram lá, nós éramos acho que 12 pessoas. Eles foram lá, levantaram 12 pessoas deles, da igreja deles, vieram para o calor e cederam para que nós ficássemos lá no ar-condicionado. Foi uma semana, irmão Nelson, nós ficamos lá. Eles assistiram do telão e nós assistimos presencialmente lá dentro. Nós não deveríamos estar lá dentro porque não fizemos a inscrição antecipada, mas o amor que os irmãos demonstravam lá era uma coisa extraordinária. E naquele ano, o tema da mensagem, né, o tema do seminário foi o amor ágape. E nós podemos perceber isso lá, né, no dia a dia onde nós ficamos. Todos nós que fomos para lá fomos hospedados nas casas dos irmãos. Nós não pagamos um centavo de hotel, não deixava a gente pagar comida, né? Botava a gente em quartos que tinha ar condicionado. É impressionante a forma que nos receberam lá. Eu voltei de lá impactado e sou grato a eles até hoje por tudo que eu pude experimentar lá. Então eu creio, querido, que nós já temos experimentado isso aqui, mas nós podemos fazer muito mais. Nós podemos ser uma igreja que pode ser essa referência, né, de uma igreja em célula, porque nós já aprendemos a fazer, nós sabemos que funciona, nós conhecemos igrejas que trabalham assim, como eu acabei de citar aqui, as maiores igrejas do mundo, mas também nós sabemos que as escrituras sagradas, lá na igreja primitiva, lá com Jesus, lá com os discípulos, já faziam assim. E se eles faziam assim, é bíblico, então nós podemos fazer também, né, irmão Nelson? E que nós possamos, em nome de Jesus, aplicar e experimentar dessas coisas que são maravilhosas, né? Desses ensinamentos, para que nós possamos evangelizar essa cidade juntos, amém? Em nome de Jesus, te convido a ficar de pé. Em Santarém, no dia que eu estava indo para o aeroporto, eu tive que vir embora um dia antes, eu peguei um táxi e fui para o aeroporto. Aí no carro fui conversando com o cara, eu falei: eu estou no evento aqui, no congresso da Igreja da Paz, aqui de Santarém. Ele falou: não, eu sou de lá também, eu sou da Igreja da Paz, eu também sou líder de célula, eu tenho 30 células debaixo da minha cobertura, e hoje eu estou trabalhando
exatamente para atender os irmãos aí. Na hora que eu fui pagar ele cobrou só 50% da viagem. Ele me levou numa viagem de uns 30 quilômetros, mais ou menos. E ele cobrou assim: não, você vai pagar só a gasolina e nós estamos aqui para te abençoar. Eu fiquei impactado, irmão Nelson. Fiquei uma semana, nunca fui tão bem cuidado assim, tão bem amado. Impressionante o que eu vi lá. E a última coisa, o pastor Eibe é um pastor muito amoroso, não sei se os irmãos conhecem. Ele é um cara diferenciado. E quando ele foi para Belém, ele deixou um outro pastor no lugar dele, que esse pastor tinha um apelido, ele chamava, como é que ele chama mesmo? Geraldo. E ele tinha um apelido de cara de cavalo, porque tinha a cara meio fechada. E os irmãos de lá ficaram assim preocupados, porque o pastor Eibe, aquela simpatia, o cara tinha a cara fechada mesmo, mas era discípulo do pastor Eibe. E o pastor Eibe orou e o Espírito Santo falou que é ele que era o pastor presidente lá, que ia ficar no lugar do Eibe lá em Santarém. Quando o pastor Eibe saiu de lá, a igreja tinha 15 mil membros. Quando nós fomos lá, querido, a igreja tinha 70 mil membros. Isso é para nós vermos que quem faz a obra é o Espírito Santo. E esses dias eu vi o pastor Eibe pregando, e eles perguntaram, ele falando sobre o pastor titular da igreja dele. Aí os irmãos: mas quem é o pastor titular lá da sua igreja? Ele falou: na minha igreja não tem pastor titular não. O pastor titular lá é o Espírito Santo. Esse é o pastor titular. E esse irmão Geraldo lá, ele estava lá no dia dessa conferência, e ele, durante a ministração dele, levantou um cara lá no meio do auditório e levantou a mão assim. Ele perguntou o que era. O cara veio andando até no altar. Era um irmão da igreja dele, que quando o pastor Eibe foi embora, ele saiu da igreja porque ele não queria ficar debaixo da liderança do pastor Paulo, do pastor Geraldo. E ele subiu lá naquele altar naquele dia chorando, pedindo perdão para o pastor, que queria voltar para a igreja e que queria passar pelo trilho de crescimento de novo, porque ele viu o grande erro que ele havia cometido lá atrás, porque ele andou por um monte de lugar e não arrumou nada. E ele viu que aquele pastor, que ele achou que não ia dar conta do ministério, é um homem cheio do Espírito Santo, querido. E a igreja está lá hoje, que é uma bênção. Então, eu creio em nome de Jesus que Deus tem levantado pessoas aqui, já levantou pessoas aqui, vai levantar pessoas aqui, porque, como diz o pastor Eibe, isso é só o começo de uma grande obra que Deus fará nessa comunidade Batista da Paz e através dela, por onde nós estivermos e andarmos. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus